Olá, sejam bem-vindos ao projeto Contraturno Digital. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei acompanhando vocês nesta aula. Falaremos sobre um teorema que não é o de Pitágoras. Então vamos ao nosso título? Acompanhe aqui comigo a leitura. Essa aula é a número 114, cujo título é Tales também tem teorema, sabia? Objeto de conhecimento, relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstração, retas paralelas cortadas por transversais, teorema de proporcionalidade e verificações experimentais, resolução de problemas. Enfaticamente, sobre teorema de proporcionalidade. Vamos dar início, então? Olá! Esta aula vai ser diretamente daqui, do Egito. No Cairo temos as famosas pirâmides milenares. Há muito tempo, um matemático calculou a altura da pirâmide de Quéops e a forma que ele fez isso é o objeto da nossa aula. Vamos lá? Este matemático está aqui, um matemático grego chamado Tales de Mileto, que viajou para o Egito, conta a história, e lá ele observou que os raios solares que chegavam incidiam de forma inclinada sobre a Terra e eram paralelos. Assim, ele concluiu que havia uma proporcionalidade entre as medidas da sombra e da altura dos objetos. Como assim, professora? Vamos verificar esse feito? Observe essa ilustração. Para descobrir a altura da pirâmide de Quéops, ele fincou uma estaca ou uma vara de forma vertical com o solo, tá? E fez o uso da semelhança de triângulos, porque, olha ali, a altura da pirâmide com a altura da estaca e as sombras formam triângulos semelhantes. Isso significa, então, que os lados desses triângulos são proporcionais. Então, vamos observar aqui e ler comigo. Atenção aqui, acompanhe. A altura da pirâmide a partir do seu centro está para a altura da estaca, assim como a sombra ali da pirâmide está para a sombra da estaca. Então, esse foi o feito. E eu quero que você aí destaque essa palavra, proporcionalidade. Porque por essa palavra você vai agora conhecer diretamente o teorema de Tales ou teorema de proporcionalidade. Acompanhe o VT. Um feixe de retas paralelas cortadas por duas retas transversais forma segmentos proporcionais. Isso significa que a razão entre quaisquer dos segmentos de uma transversal será igual à razão dos segmentos correspondentes da outra transversal. Logo, podemos dizer que AB está para CD, assim como A'B' está para C'D'. Na prática, utiliza-se o teorema de Tales com o objetivo de encontrar valores desconhecidos de situações que envolvem retas paralelas e retas transversais. Com esse teorema, nós podemos calcular medidas desconhecidas como essa daqui, Qual a medida de x? Eu tenho retas paralelas cortadas por transversais. Isso significa que esses segmentos são proporcionais. Vamos resolver então pelo teorema de Tales, que diz então que 4 está para x, assim como 6 está para 18. E nós vamos utilizar aí meio pelos extremos, ou seja, multiplicação cruzada. X vezes 6, que é 6x, e 4 vezes 18, que é igual a 72. Isolando, então, o x, o 6 vai para lá dividindo. 72 dividido por 6, x é igual a 12, ok? Outra forma que eu quero que você analise é só você observar, porque aqui está bem simples. O que acontece de 6 para 18
é o que acontece de 4 para x também. Então, 6 e 18 é o triplo, certo? Está multiplicando por 3. 6 vezes 3, 18. Então, aqui, ó, 4 vezes 3 também, que eu tenho o resultado x igual a 12, ok? Vamos observar melhor isso no aplicativo chamado GeoGebra. Aqui eu tenho retas paralelas cortadas por transversais. Então, vamos acompanhar aqui esses segmentos. Ó, AB está para BC, olha aqui a razão dele. Assim como DE, esse segmento está para EF. Olha aqui a razão, que é a mesma. Estão vendo? São proporcionais. Mesmo que movimente aqui, ó, as medidas vão mudar, mas a razão vai continuar igual, mesmo que aumente aqui, ó, o segmento AB e DE, mova, a razão vai permanecer igual, congruente. Olha aqui, ó, 208 e aqui também, ó, 208. Tá ok? Se diminuir também, os segmentos continuarão aí proporcionais, ó, 0,89 e aqui também 0,89. Puderam observar? Então, só para que vocês pudessem visualizar essa proporção. O teorema de Tales também é aplicado nos triângulos. Observe aqui comigo. Se eu tenho um triângulo e há um segmento de reta cortando esse triângulo, sendo paralelo a um de seus lados, como está aqui, ó, DE paralelo a BC, ele forma um triângulo menor e semelhante ao primeiro. Logo, esses segmentos formados são proporcionais. Isso significa que o AD está para o AB, assim como o AE está para o AC. Vamos à prática para a gente entender melhor? Temos um exemplo para que possamos entender melhor. Então, acompanhe aqui comigo. Sabendo que as medidas do triângulo a seguir estão em centímetros, qual a medida do segmento AE? AE está chamado aí de X. Observe que o segmento DE é paralelo à base. Então, está formando aqui, ó, segmentos proporcionais. Nós podemos usar o que para descobrir a medida do X? O teorema de Tales. Porque eu posso dizer que 3 está para 12, que é o lado maior, né? O lado menor está para o maior, assim como o X também está para 15. Vamos aplicar, então, o teorema de Tales? Observe aí Tales na imagem conosco. Colocando, então, aí a nossa proporção, vamos agora multiplicar cruzado, né? Utilizar meio pelos extremos. Então, ó, 12 vezes x, 12x e 3 vezes 15, que é igual a 45. Vamos isolar, então, aqui o x. 12 multiplicando, vem dividindo. E 45 dividido por 12 é igual a 3,75. Pronto, pelo teorema de Tales, nós descobrimos que a medida do segmento AE é 3,75 centímetros, ok? Finalizamos aqui o contraturno digital sobre o teorema de Tales. E para você não esquecer, vamos relembrar? O teorema de Tales diz que retas paralelas cortadas por transversais formam segmentos proporcionais. Vamos agora para o nosso aplicando. Leitura do nosso aplicando. Atenção, acompanhe aqui comigo, da FUVEST. 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B, como na figura. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. E pela ilustração, podemos perceber que temos aí feixes de retas paralelas cortadas por transversais. Sendo assim, vamos à nossa pergunta? A pergunta é: qual a medida de x, y e z em metros, sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros? Com essa informação, nós podemos o quê? Aplicar o teorema de Tales. Vamos verificar então o nosso gabarito? Nosso gabarito diz que a resposta correta é a letra C, 80, 60 e 40.
Como? Vamos fazer o que acabei de falar, aplicar o teorema de Tales. Aplicando, então, vamos fazer algumas observações. Nós vimos lá pelos dados do problema que a soma de x mais y mais z, né, esses valores desconhecidos, são igual a 180 metros. E também nós temos lá as medidas dos lados da rua A, certo? Somando, então, todos eles, 40 mais 30 mais 20, eu tenho aí 90 metros. Sendo assim, podemos aqui, ó, montar a proporção para descobrir os valores. Primeiro de x, depois nós vamos o y e, por último, o z. Acompanhe as cores. Então, eu posso dizer, pelo teorema de Tales, laranja aqui, ó, x está para 40, assim como 180 está para 90. Sempre na ordem, tá? Se eu coloquei ali, ó, x para 40, então a próxima tem que ser na mesma ordem, 180 para 90. Colocando aqui, ó, essa proporção, nós vamos agora utilizar meio pelos extremos. Mas observe que 180 por 90 é igual a 2. Então, vou logo fazer essa divisão para facilitar os nossos cálculos, certo? E o que falta agora para isolar esse x? Tira esse 40 que está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 40 é igual a 80. Então, descobrimos aí que o valor do x é igual a 80, certo? Estão percebendo que é o dobro da medida? Aqui embaixo é 40 e a medida de x é 80. Vamos agora, com essa medida, descobrir a outra, que é a medida de y, certo? Assim, então, podemos montar uma nova proporção. Acompanhe a cor cinza. Então, eu posso dizer que y está para 30, assim como 80 está para 40. Mas eu poderia também utilizar 180 para 90, porque os dois, né, dividindo 80 por 40 e 180 por 90 vai ser igual a 2. Então, isola ali o y, o 30 que está dividindo, passa para lá multiplicando. 2 vezes 30, y é igual a 60 metros, ok? Então, vocês estão percebendo que é sempre o dobro? O dobro de 40, olha ali, o laranja, é 80. Agora o cinza, o dobro de 30 é igual a 60. Então, o próximo vai ser o dobro de 20. Então, o z, a gente já sabe que é igual a 40. Mas a gente nem precisa fazer isso, a gente pode também fazer de uma outra forma. Já sabemos a medida de x e de y, então a gente subtrai do valor total ali, que é 180. Então, 180 menos o x, que é 80, menos o y, que é 60, eu tenho o valor de z, que é igual a 40 metros, como a gente já tinha percebido, que é o dobro, certo? Já que é proporcional, então todos serão o dobro, ok? Então, vimos aí o resultado de todas essas medidas. Terminamos por aqui e agora chegou o momento das nossas considerações finais. Esse é o momento que temos para relembrar as partes principais da nossa aula. Nós falamos sobre Teorema de Tales. Começamos lá pela descoberta da altura da pirâmide de Quéops, lá no Cairo, no Egito. E por isso nós falamos sobre proporcionalidade, que é o tema aí desse teorema. Então, com essa palavrinha, proporcionalidade, temos a descrição do Teorema de Tales, que diz que a interseção de um feixe de retas paralelas por duas retas transversais forma segmentos proporcionais, como vocês podem observar aqui, ó, nessa imagem aqui em laranja. Então, nós temos esse exemplo. Então, SA está para SD, assim como AB está para DE, e BC está para EF. Então, se esses lados, esses segmentos são proporcionais, eu posso descobrir medidas aí desconhecidas, certo? E isso não vale só para esse feixe de retas, isso também vale para os triângulos. Se eu tenho um segmento que é paralelo a um dos lados desse triângulo, então eu tenho segmentos proporcionais e eu posso também aí descobrir e calcular medidas desconhecidas. Esse foi o objeto da nossa aula, finalizamos por aqui.
Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e siga @Contraturno Digital. Então, até a próxima!